Fala galera, e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da força de atrito. Bom, uma coisa que você precisa saber, a força de atrito, ela atua aí nos sólidos, nos fluidos a gente chama de força de arraste, ela é uma força de contato, ela vai atuar devido ao contato entre os corpos e na superfície de separação. Então lembra que a força normal, uma força perpendicular à superfície, a força de atrito ela é paralela à superfície. Tem um erro muito comum que você vai ouvir assim, a força de atrito ela se opõe ao sentido de movimento. Isso não é bem verdade. Ela se opõe ao sentido de deslizamento. Aí sim. Agora se falar, professor, sempre a força de atrito ela está oposta ao sentido de movimento, isso está errado. No próprio ato de andar, por exemplo, eu empurro o chão para trás sem deslizar, como reação o chão me empurra para frente. Qual que é essa força de contato aí? É a força de atrito, certo? Então nesse caso ela acaba atuando favorável ao sentido de movimento de um corpo. Agora lembrando, se uma coisa está escorregando sobre outra e tem atrito na jogada, então daí sim a força de atrito ela se opõe a esse sentido de escorregamento. Bom, a expressão da força de atrito ela é definida como sendo μ vezes a normal. μ, essa letra grega aqui parece um U, ele é uma coisa chamada coeficiente de atrito. Vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o coeficiente de atrito e vai definir aí algumas características. Tem hora que ele é constante, hora que ele é variável, hora que a gente considera o coeficiente de atrito com o corpo parado, hora que a gente considera outro coeficiente de atrito com o corpo em movimento. Bom, e esse N aqui nada mais é do que a força normal, a força então que a superfície exerce perpendicularmente ali a separação dos corpos. Muito bem, então está definida a força de atrito para vocês, e a que ela se deve? Então olha só, a gente imaginar, tem um corpo aqui de determinada massa e ele está em repouso, a princípio, sobre uma superfície. Você pode pensar como um guarda-roupa, por exemplo. Você perguntou por que às vezes é tão difícil arrastar algumas coisas em algumas superfícies. Isso se deve se a gente for ampliar uma parte dessa superfície de contato, já no nível microscópico, aqui eu exagerei bem, mas nós temos várias irregularidades, imperfeições nas duas superfícies. Né? O que acontece? Existem alguns pontos em que as duas superfícies elas ficam mais próximas, mais em contato, e esses pontos eles são chamados de pontos de solda fria, o que acaba dificultando o deslizamento, então o aparecimento da força de atrito. Então, na continuidade a respeito do conceito da força de atrito, a gente vai falar um pouquinho sobre os coeficientes. Bom, lembrando a vocês, então, a força de atrito ela é definida como sendo μ, que é o coeficiente de atrito vezes o módulo da força normal. O gráfico da força de atrito versus uma força atratora que tende a colocar um objeto em movimento, escorregando, deslizando sobre uma superfície, ele pode ser dividido nessas duas partes. A primeira parte, fatie, sem escorregamento, nós estamos falando da força de atrito estático. Segunda parte, com escorregamento, nós estamos falando da força de atrito cinético. Como que eu sei que vai ter escorregamento? Então é o seguinte, eu tenho que vencer, se o corpo já estava em repouso no início, eu tenho que vencer a força de atrito estático máximo que atua sobre esse corpo. Essa força de atrito estático máximo ela é chamada de força de destaque. Então até aqui, certo? Até esse ponto, o corpo ele se manteve parado, se manteve em repouso. Eu posso definir para vocês a força de destaque como sendo FAT-D ou FAT-E max, pode ser assim também, a força de atrito estático máximo, é igual ao maior coeficiente de atrito, no caso o μe máximo, posso pensar assim, vezes o módulo da força normal. Então veja, eu estou exercendo uma força de tração, estou puxando um corpo com uma corda ou até mesmo empurrando. O que está acontecendo? Então olha só, eu tenho que exercer uma força minimamente equivalente a essa força de destaque para eu conseguir tirar ele do repouso. Agora, uma vez que esse corpo ele entra em movimento, né, o que acontece? Diminui o valor da força de atrito. E essa força de atrito exercida em oposição a esse escorregamento, ela se mantém praticamente como uma constante. Então eu posso dizer que o coeficiente de atrito estático com o corpo parado
desde o repouso até a iminência do movimento, ele varia de 0 até o valor máximo, enquanto que quando o corpo já está deslizando, escorregando sobre uma superfície, ele apresenta coeficiente de atrito cinético constante, certo? Ou aproximadamente constante. Bom, então você deve perceber aqui pelo gráfico que o esforço para colocar uma coisa em movimento é maior do que o esforço para manter essa coisa em movimento. Pessoal, um exemplo envolvendo o cálculo com a força de atrito para vocês é um exercício aqui que eu tenho um plano inclinado, certo? Vai aparecer aí para vocês o enunciado, em que eu tenho um objeto de massa M, né? Num plano inclinado com inclinação θ em relação horizontal, dados aqui o valor da massa M igual a 5 kg, módulo da aceleração local da gravidade ou do campo gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado, o seno desse ângulo vale 0,6 e o cosseno desse ângulo vale 0,8. Veja, quando aparece para você aí no enunciado μe igual a 0,7, entenda que esse é o coeficiente de atrito estático máximo, certo? O μe efetivo ele varia de 0 até o valor máximo. E o μc, o coeficiente de atrito cinético, ele vale 0,5. Repare que não tem unidade de medida. O coeficiente de atrito ele é uma grandeza adimensional, não tem unidade. Eu quero que você calcule o módulo de A, em que A é a aceleração resultante sobre esse objeto que está escorregando sobre então esse plano inclinado. Pessoal, repare o seguinte, nessa imagem que está aparecendo aí para vocês, o ângulo formado entre a componente PY e o que atua na direção da força normal e o vetor peso, o ângulo θ, é o mesmo ângulo que o plano inclinado forma em relação ao horizontal. Isso é importante para a hora de efetuarmos a decomposição vetorial. Lembre que o corpo pode escorregar aí sobre essa superfície inclinada, mas a direção Y, em que atua a força normal e o componente PY, continua sendo a direção de equilíbrio. Pessoal, então como a gente já sabe que o corpo entra em movimento, eu preciso calcular o valor da força de atrito efetiva que atua sobre ele. Se ele escorregou sobre a superfície, isto é, a força de atrito estático não é suficiente para manter o corpo parado naquele plano inclinado devido àquela inclinação, então nós vamos calcular o valor efetivo da força de atrito cinético que atua sobre ele. Então é μc vezes a normal. Pessoal, a força de atrito cinético que atua sobre esse corpo, ela vai ser o seguinte, é 0,5 vezes a normal, que vale 40. Portanto, ela resulta em 20 newtons. Aí. Bom, achei a força de atrito cinético. O que você tem que pensar agora? Agora a gente vai usar uma das ideias associadas à segunda lei de Newton, que é o seguinte. Imagine lá que devido ao equilíbrio na direção Y, nós temos que a componente PY ela está equilibrando, está cancelando com a força normal. Quem que sobrou? Plano abaixo sobrou a componente PX, certo? Plano acima sobrou a força de atrito cinético. São essas duas componentes. Como nós sabemos que o Px de 30 newtons ele é maior do que a força de atrito cinético de 20, o que acontece? Atua uma força resultante, certo? Dirigida no mesmo sentido que o Px, plano abaixo. Essa é a força resultante. E aqui a gente vai usar então um conceito associado à segunda lei de Newton. Eu posso dizer, concorda que essa força resultante é uma soma vetorial dessas duas, só que elas possuem sentidos contrários. Então eu posso escrever que a força resultante que atua sobre esse corpo é igual a componente Px menos a força de atrito cinético. Professor, por que menos? Porque ela está no sentido oposto ao dessa força resultante. Então sempre que está a favor da força resultante, sinal positivo, sentido oposto, sinal negativo. Muito bem, então nós vamos calcular essa força resultante, né? Ela é definida por Px, a gente já sabe que é 30 newtons, menos a força de atrito cinético, nós já sabemos que é 20, resulta, portanto, numa força de 10 newtons. Mas o exercício ele nos perguntou a aceleração. Aí você vai lembrar, então, de uma expressão básica lá do ensino médio, que é a expressão da segunda lei de Newton, como F igual a m vezes A. Então, a força resultante, né,
é igual a massa vezes a aceleração. Estou tomando tudo em móvel. Então eu sei que isso aqui é 10, a massa é 5, o 5 passa a dividir o primeiro membro, de modo que nós temos a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado e concluímos nossa questão. Obrigado por assistir o nosso vídeo e se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!